violência silenciosa, que não escolhe cor, raça ou que não escolhe cor, credo ou classe social. Pode traumatizar as pessoas em apenas um clique. No Rede de Olhares de hoje, nós decidimos falar sobre o cyberbullying. Cyberbullying, palavra em inglês que no português significa intimidação virtual. Uma pesquisa realizada no Brasil pela SaferNet no ano passado revela o comportamento dos jovens na internet. Entre os 2.834 entrevistados, 49% afirmam ter medo de sofrer bullying nas redes sociais e 12% admitem que já foram vítima de agressões na web. Em 2013, a cidade de Veranópolis registrou a morte de uma adolescente de 16 anos por conta do cyberbullying. A menina não resistiu à vergonha de ver suas fotos íntimas nas mídias sociais e tirou a própria vida. Outras vítimas entraram em depressão, trocaram de escola e até mudaram de cidade. Afinal de contas, que violência é essa que está matando pessoas no mundo todo? Violência pela internet. Esse é o tema do Rede de Olhares de hoje. E você que está em casa pode participar ao vivo nesse horário das 6h30 da tarde, não é mesmo, Maiara? Tudo bem? Tudo bem, Isadora, é isso mesmo. As pessoas podem comentar pelo facebook.com/UXTV ou no @UXTV no Twitter. E lembrando que também podem acompanhar a programação da UXTV ao vivo 24 horas pelo site uxtv.com.br. A psicologia hoje, como ciência e profissão, tem acompanhado todas essas manifestações de violência com uma análise mais contextualizada de cenários como a educação, as escolas por onde acontecem o maior número de fatos e em outros contextos que são do meio social, onde há um outro tipo de práticas como uso de drogadição e outras manifestações de violência que fazem parte da sociedade contemporânea. É uma violência que acontece na internet e que está crescendo muito. Verdade. Por quê, Angie? Por quê? Grande pergunta. Para falar de cyberbullying, a gente deveria começar falando de bullying. E, antes disso, falar de educação. São 3 pilares para construir o que é o tal do cyberbullying. A diferença do bullying com o cyberbullying é a rapidez com que ele se propaga. A internet, se eu postar agora alguma coisa, a hora que nós sairmos do programa, nossa, 1000 acessos. E é isso que o cyberbullying acaba fazendo. Embora já exista punição em alguns casos, e a Prof. Gisele vai poder falar muito melhor sobre isso do que eu, o grande problema do cyberbullying é que ele não é esquecido. Né? Se postarem alguma coisa a meu respeito, alguma foto, uma injúria, qualquer coisa, por maior que seja a minha indenização, toda vez que alguém colocar o meu nome na internet, isso vai aparecer. Então, é uma coisa que se perpetua. E voltando ao primeiro pilar que eu me referi, educação, eu acho que é perguntar não só para os jovens, para nós adultos, porque nós também praticamos, não digo nós aqui, mas o adulto também pratica e também sofre, por quê? Por que eu preciso me expor com determinadas fotos? Por que eu preciso repassar determinadas informações? Né? Eu acho que tudo isso tem que ser discutido conjuntamente, não alunos, professores, escola, sociedade. Nós todos fazemos parte de uma sociedade. Professora Gisele, punições. Quem investiga esse tipo de crime? Porque é um crime? Bom, o direito, ele vem agir quando todo o restante falhou. Quando falhou a sociedade, quando falhou a família, quando falhou a escola, quando falhou a religião, entra o direito. Isso a gente tem que levar em consideração. Então, a Angie estava dizendo, né, o problema, ele é imenso, houve a falha de todas essas instituições e no final veio o direito agora como última ratio, última coisa para tentar coibir. Então, assim, nós temos um Código Penal, que é de 1940, antiquérrimo, numa época em que, evidentemente, não tinha internet, não tinha nada disso, mas
o código ele conseguiu se atualizar, né? Então os crimes que estão no código, eles servem para a incriminação das condutas hoje em dia. E existem delegacias especializadas, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal, para encontrar essa pessoa que iniciou o cyberbullying, que é o que nos interessa. Então, se as pessoas imaginam que no espaço da internet há um anonimato, isso não é verdade. Tem sempre o IP, né? E há uma forma de localizar essa pessoa. Então, assim, o que se pede? Por exemplo, em escolas, né, já que o pessoal está aqui, se existe um laboratório de informática, que haja uma listagem de qual foi o aluno que estava usando aquela máquina em determinado período. Porque provavelmente, se for, né, nós estamos falando de escola, mas se for em escola, ele não vai querer usar o IP dele, então ele pode usar da escola. E aí, dessa forma, se consegue sempre encontrar a pessoa que iniciou isso. Todas as tecnologias, se nós olharmos, em todas as ações, nós temos essa dicotomia, né, do bem e do mal, porque a sociedade constrói essa ação. Até hoje, eu tento fazer com os alunos uma reflexão diferente. O bem e o mal sempre existiu, mas o que importa é as reflexões de como é que nós vamos inibir o mal, né? E por que difunde tão rapidamente? Exatamente, porque a sociedade, como disse a Gisele, nós estamos num movimento contínuo de crescimento de sociedade. E a internet, ela surgiu, vejo bem, no Brasil, em termos populacional, porque antes nós tínhamos só nas universidades, em 1995. Então, se nós olharmos quantos anos faz realmente que a internet está aí? Muito pouco tempo. E esse pouco tempo foi com que a educação ainda não soube trabalhar com essas questões. Como nós acompanhamos todas as escolas estaduais dos 14 municípios, a gente vê que já é um fenômeno que veio para ficar, né? O bullying, que apesar de ser algo que já é consolidado, todo mundo já sabe o que é, ele também é um fenômeno que já é sistematizado recentemente. Então, agora, enquanto muitas escolas já começam a fazer ações e atitudes preventivas e de que dão algum tipo de consequência para o bullying, a gente já começa a ver que o bullying chega no 2.0. Que é uma forma diferente de praticar o bullying, que é utilizar a internet. A internet, o cyberbullying tem um diferencial, que ele não se dá, muitas vezes, dentro da escola. Sim. Então, nós, enquanto gestão, enquanto professores, não temos como, às vezes, incidir nisso. Pode ser 2 alunos, mas ele fez isso fora da escola. Sim. Às vezes, já quando acontece uma briga, a meia quadra da escola, a gente não tem como fazer alguma coisa. Mesmo que seja 2 alunos. Então, imagina algo que ele fez no conforto da sua casa, com o seu celular, com o seu computador, né? Mas, infelizmente, a consequência é dentro da escola e se originou por dentro da escola. O pessoal ainda não faz sem pensar. Depois que ele publicou, ele pensa, será que foi uma boa ideia? Bom, mas agora já é tarde. Agora Depois, várias Gabriel, pessoas já no segundo bloco, a gente vai falar, né, professora Naura, de uma menina chamada Trisha, que criou um software para perguntar mesmo para as pessoas se elas estão a fim de publicar aquele conteúdo, porque ele pode ser ofensivo. No segundo bloco a gente fala mais sobre isso, porque agora eu convido você que está em casa e convido também os nossos convidados aqui do estúdio a conferirem um bate-papo que a nossa equipe fez com alunos do ensino médio da Escola Caminho do Saber, aqui de Caxias do Sul, sobre cyberbullying. Olha só. A princípio nunca sofri até então, mas acredito que quando é realmente realizado de uma forma maldosa e com intensidade, com um motivo de propósito mesmo para ofender a pessoa, eu acredito que a pessoa se sinta bastante movida. Quando alguém publica uma foto, tipo, digamos, íntima tua, uma foto que não gostaria de ser publicada, que daí vai passando de pessoa para pessoa, daí quando vê, a maioria das pessoas tem. Isso eu acho uma coisa ruim. Conforme toda essa era tecnológica vem crescendo, toda essa onda de tecnologia crescem também alguns problemas. E eu acredito que um deles seja o cyberbullying, o bullying virtual.
ele acaba, de um certo modo, afetando todo um psicológico, todo um emocional das pessoas e é como a gente nem percebe muitas vezes que está praticando. Eu acho que sofre mais quem pratica do que quem está sofrendo, porque tu tem que ter uma noção do que tu leva a sério ou não e do que vai te afetar, entende? Tu tem que saber controlar isso, tuas emoções. Muitas pessoas assim não têm coragem, vamos dizer assim, de falar na cara das pessoas. Então procuram fazer de uma forma meio oculta, através da internet. E isso acaba também gerando o bullying virtual. Eu, pessoalmente, nunca sofri, mas já presenciei, sim, em colegas e situações que eu tive metido, mas eu sofrer, pessoalmente, nunca sofri. Acho que é um assunto delicado, sim, e que acho eu, na minha opinião, que está cada vez crescendo, sim. Tá? Existe programas de combate, isso, mas acho que está crescendo o cyberbullying, sim, e acho que está crescendo mais do que o bullying normal. O bullying normal está sendo controlado e o cyberbullying está crescendo por causa das novas redes sociais e essas coisas. Eu acho que, infelizmente, só tende a aumentar mais. Porque hoje em dia as pessoas estão muito, levam muito na brincadeira, não estão aceitando muitas diferenças entre as pessoas. Tem alguns exemplos aí de pessoas com problemas de deficiência, né? E elas são ridicularizadas na internet. Isso eu acho um problema muito sério, né? Os tipos de bullying que existem é um dos piores, porque na internet está todo mundo hoje muito conectado, o acesso é muito fácil para todo mundo e o que tu colocar ali todo mundo vai poder ver. Então uma ofensa ali que pode ser não muita coisa, mas todo mundo vai ver e vai acabar, digamos, causando um dano para a pessoa que sofreu isso. Por exemplo, tu compartilhar uma foto de uma pessoa e começar a falar, ai, retardada, ridícula, feia. Acredito que isso degrine muito a pessoa e baixa muito a autoestima. É uma coisa que me preocupa, eu até não compartilho muita coisa na internet, não mostro muito, não me exponho muito por medo, porque eu acredito que se sofreu com outras pessoas, pode acontecer comigo também. Eu acho que os jovens têm aquele sentimento de se exibir também, pode ser, sabe? Se exibir pro outro, tentar ser maior que o outro. E daí depois, quando tu vai crescendo, tu vai percebendo que não é fazendo o cyberbullying, essas prejudicações que tu faz na outra pessoa que tu vai crescer. Bom, na nossa escola a gente trabalha o bullying primeiro de forma transversal. Todos os professores de todas as disciplinas sempre estão trabalhando. E a gente deu um outro viés para a questão das redes sociais, porque a própria escola criou uma página no Face, intitulada Face Também é Cultura. Primeiro para aproximar os alunos, aproximar os pais. E o que a gente faz? A gente convidou esses alunos, todos os alunos do 6º ao 9º ano, para eles curtirem a nossa página. Todos eles que têm Face, 5 ou 6 alunos que não têm em toda a escola, todos eles curtiram. Então, tudo aquilo que a gente posta vai para o Face deles. Quando acontece alguma coisa ofensiva, alguma coisa desagradável, ou eles procuram a gente como direção, ou eles procuram algum professor que eles tenham mais... que tenham assim, que consigam conversar, que tenham essa facilidade. E a gente chama, conversa. Se ele não tira o que ele postou de desagradável, a gente chama a família. Então, nunca precisou chamar a família. Mas, nesse tipo de caso, quando a gente conversa com eles, eles já tiram. Depois que foi criada a página Face Também Cultura, da qual eu fui muito reticente, porque eu tinha pavor dessas redes sociais, isso diminuiu muito, porque eles passaram a não só tirar aquelas fotos ridículas lá que eles ficam se expondo, eles passaram a fazer uma complementação daquilo que eles aprendem na sala de aula, porque os professores postam assuntos dos quais, como complemento do que foi trabalhado, as fotos das quais eles fazem os passeios, as atividades que são desenvolvidas na sala de aula. Então, não é só aquelas fotos deles ali um do outro. E aí, quanto tempo de banda? Bom, a gente começou os trabalhos esse ano, mas a gente já é músico já há algum tempo já. Cada um tinha um trabalho individual e daí um belo dia a gente sentou para bater um papo e decidimos juntar tudo e criar a Foral daí. Simplesmente sigo em frente,
caminhar. Caminho em direção, confrontando a mim pra ganhar. Na contramão do mundo, eu não quero mais parar. Vivendo a esperança de um dia poder te encontrar. O bom é que hoje já sei quem sou, pra onde vou e onde quero chegar. O bom é que hoje já sei quem sou, pra onde vou e onde quero chegar. Simplesmente. Ainda dá tempo para você que está em casa participar do programa de hoje, não é isso mesmo, Mayara Bergamo? Isso mesmo, Isadora. Quem está em casa pode comentar pelo facebook.com/UXTV ou pelo Twitter, @UXTV. E também pode ficar ligado no site da UXTV.com.br para ver a programação 24 horas por dia ao vivo. A origem do bullying, ela está sempre focada onde? Pelo estereótipo feito por uma sociedade. E quando alguém foge desse estereótipo ou não está dentro dele e tenta se tornar alguém pertencente ao estereótipo, ela sofre o bullying ou mesmo a chacota. Por quê? Porque ela não se enquadra nesse nível. E daí feito outra pergunta também, respondendo como é que pode ser resolvido esse problema nas escolas, como se o problema é o estereótipo e uma escola não consegue quebrar um estereótipo feito numa sociedade mundialmente falando, a única coisa que pode ser feita é educando as crianças ou os adolescentes dentro da escola para fazer com que elas não cometam o ato do preconceito. Eu, particularmente, não tenho Facebook por uma questão mas porque eu não gosto muito do computador e tal, mas tenho mais WhatsApp, essas coisas. Mas, assim, por exemplo, a minha turma, ela se dá muito bem e tudo mais, e eu nunca vi essa questão do cyberbullying, até porque minha turma tem um grupo no Face para se ajudar na escola. Na minha sala tem várias vezes bullying com uma menina. Ela sempre fica no canto dela e tal. Só que tem um menino que sempre fica fazendo bullying com ela. Ela tenta falar com os professores, só que ela não consegue. Ela já até tentou sair da escola, mas não conseguiu por causa de vaga. A questão do cyberbullying a gente não tem muito presente na escola, em função de ser uma escola pequena. Nós temos a questão do bullying, sim, né, no dia a dia dos alunos. Trabalhamos também com a questão das diferenças, né, tentando, na base acreditamos ainda que a educação é base de tudo, né, conscientizando, trabalhamos bastante com a questão da conscientização. Por quê? Essa questão das diferenças, dos estereótipos, ela não é uma questão atual, né? Na verdade, os termos, o bullying, cyberbullying, são novidades, está na moda, né? Mas o diferente, ele vem, tem toda uma questão histórica, né? Mayara, temos interatividade? Temos interatividade. A Cynthia Schmidt está dando parabéns pelo tema do programa, que é muito importante. E ela diz que as preocupações da diretora da escola refletem os medos da maioria dos educadores hoje em dia. E o debate, ela fala também que o debate é fundamental para desmistificar alguns preconceitos quanto ao uso das redes sociais na educação. Eu penso que é uma falta de educação. Por que você acha isso? Bem, porque isso, como eu posso dizer, isso dificulta muito a convivência entre os colegas. Tatiele, já viu alguma situação de cyberbullying? Cyberbullying não, só bullying mesmo. E qual foi a situação? É do mesmo da Glenda, que é da minha sala, que é a mesma menina, que o menino não para de fazer bullying com ela e ela não consegue conviver com os outros alunos, sabendo que ele fala para todo mundo que ela tem. O bullying é maldade. Ponto. Não tem uma classificação. É ser mal com alguém. O que acontece? E aí vamos para as escolas. As duas meninas relataram um caso de bullying dentro de sala de aula. Não estou generalizando as escolas, estou falando do que eu estudo. O que os professores e a direção fazem?
Vamos fazer as pazes, a amiguinha não é gorda, não é assim, peçam desculpa, ponto. O que as crianças fazem? Mais maldade. E a escola lava as mãos, porque não é no espaço da escola. Sem se dar conta de uma coisa muito importante. Uma criança de 7, 8 anos que pratica e fala determinadas coisas, fala porque escuta. Aonde ela escuta? Em casa. E aí a escola não vai ir a fundo porque o Estado não está certo, porque não sei quem não está certo, porque não tem um amparo. Esse problema é um problema muito sério. E aí a gente trata o bullying como se o bullying fosse o bullying. E o bullying é uma coisa muito séria. Ainda fica uma sensação de impotência para os próprios adolescentes que estão diante de colegas que estão sofrendo bullying e parece que não há nada que possa ser feito. Então, essa sensação de impotência atravessa todas as vítimas de bullying. Mas tem algumas questões que eu acho que são sobre o efeito do bullying, que é essa dificuldade de falar, de chegar na direção e dizer assim, eu não aguento mais. Então, as vítimas do bullying se isolam, silenciam e se deprimem. Alguns conseguem trocar de escola, mas levam isso para toda a vida, como uma ferida para a alma. Espera-se que a sociedade, né, como eu havia dito no início, espera-se que a família, que a sociedade resolva o problema. E que dessa forma que haja a paz na sociedade. A questão da limitação, que é o que falta, né, e acaba sobrando para o direito. Então, assim, o direito ele só vai intervir quando todo o restante falhou. Fiquei super feliz de verificar a escola de vocês, parabéns, né, pelo trabalho desenvolvido na escola. É isso o que a gente espera, resumindo, que não sobre para o direito. Preciso falar da Tisha. É verdade. Né? Quem é Tisha? Ela é uma adolescente de 14 anos, americana, e que ficou entre as 15 finalistas numa promoção do Google, que ele faz anualmente no mundo inteiro, a escolha dos melhores projetos científicos. E não são só projetos para a área tecnológica. E ela ganhou por ter feito um app, que é um pequeno software, os adolescentes sabem, que o nome é Reflita. O que significa esse app? O aluno está no Facebook e se ele estiver no Facebook, ele vai escrever algo que é comprometedor, vem um alerta, como se fosse um alerta. É isso mesmo que você quer colocar? Então, na verdade, eu achei o que a Tirsa fez maravilhoso, porque é exatamente isso como nós, pais e educadores, temos que fazer com os nossos adolescentes. 14 anos apenas, 14 né? anos. Se todo mundo tivesse uma iniciativa. Desejar que todos, né, jovens, sempre se coloquem no lugar do outro quando forem fazer algum tipo de postagem. Se pensem se eles gostariam que fossem eles que estivessem no lugar do outro, e a gente sabe que a resposta seria não. Então, é desenvolver um pouco da empatia, que é o que a nossa colega aqui já falou. Se colocar no lugar do outro antes de postar. Muito obrigado pelo convite. Ok, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Rosa, Angie, Gisele, Naura, Gabriel, pela sugestão do programa. Os meninos da Foral, todas as escolas que vieram até aqui hoje. La Salle Caxias, Silvio Stalivieri, Ismael Chaves Barcelos, muito obrigada. Esse programa não seria possível sem a presença de todos vocês. Maiara na interatividade e principalmente a você que nos acompanhou durante esses 50 minutos. O Rede de Olhares volta amanhã, 6h30 da tarde, e a gente se vê numa próxima. Com vocês, os meninos da banda Foral. Até! Sempre queremos ouvir tudo aquilo que faça sentido para nossas vidas. Sempre queremos ouvir tudo aquilo que faça sentido para nossas vidas. Mas nem sempre as coisas acontecem como deveriam ser, ou não acontecem como queríamos que acontecesse.
e tudo foge de lugar. Não vou desistir, porque o caminho é seguir em frente, te buscar seja onde for. Não vou desistir, porque tudo está tão errado. Vou em frente até o fim. Mas a verdade é que queremos tudo um mar de rosas pra viver. E às vezes nos deparamos com situações que nos levam ao desespero. Não vou desistir,